Bom dia, tudo bem, pessoal? Professora Valéria, mais uma vez aqui, com muito prazer, para mais uma videoaula. Amores, hoje nós vamos falar de termos integrantes da oração. Ontem nós falamos dos termos essenciais e hoje a gente vai começar pelos termos integrantes, tá bom? Vamos lá. Os termos integrantes da oração são três: complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva, ok? Muita gente não lembra o que é um complemento verbal, muita gente não lembra o que é um complemento nominal e menos gente ainda lembra o que é um agente da passiva. Então, hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas aí de vocês, ok? Lembrando que esse é um conteúdo pré-requisito para orações coordenadas e subordinadas, ok? Muito bem, vamos lá. Complemento verbal diz respeito ao termo que complementa o sentido do verbo transitivo. Então, gente, complemento verbal nada mais é do que objeto, né? O objeto do verbo transitivo. Ou seja, o complemento verbal é o objeto direto, o objeto indireto e aquele objeto direto e indireto, o bitransitivo, né? O que pertence ao verbo bitransitivo, ok? Vamos lá. Objeto direto, termo que complementa o sentido de um verbo transitivo direto. O verbo transitivo é aquele que necessita de complemento, certo? O verbo necessita de um complemento e esse complemento é o objeto. Só que ele pode ser direto ou indireto quando ele não for iniciado por preposição, ele será direto, ok? Vamos ver alguns exemplos. Olha lá. O prefeito assinou o documento. O prefeito assinou. Assinou o quê? O documento. Assinou é um verbo transitivo direto. O documento é o objeto direto, ok? A menina amava a natureza. A menina amava. Amava o quê? A natureza. Ontem ele deixou. Deixou o quê? 5 caixas, né? Então, são verbos que necessitam de complemento. Esse complemento é o objeto, tá? Percebam que todos os objetos diretos desses exemplos não começam com preposição, porque se eles tivessem preposição no início, seriam objetos indiretos. Olha lá. O objeto indireto é um complemento verbal obrigatoriamente acompanhado por preposição. Como que eu sei se ele é acompanhado ou não por preposição, pessoal? Aí a gente tem que voltar naquele conteúdo de regência verbal. Lembra que tem alguns verbos que exigem preposição? Por exemplo, o verbo necessitar. Ele exige preposição de. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, os verbos transitivos indiretos são verbos que exigem preposição. Por exemplo, meu pai gosta de música clássica. Meu pai gosta de quê? De música clássica. O povo confiou no seu candidato. O povo confiou em quem? No seu candidato. Professora, mas no é preposição? No é uma contração, porque é a junção da preposição em com o artigo o. Em mais o, no, ok? Tem valor de preposição. Desculpe, não posso ir à tua festa. Não posso ir onde? À tua festa. Olha aí, o a com acento grave, mais provado do que nunca de que se trata de uma preposição. Essa matéria interessa a todos. Como que eu sei que esse a é preposição? Porque o que interessa a alguém. Tá vendo? É preposição. Então, o objeto indireto, ele sempre vai começar com preposição. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Há verbos que exigem dois complementos: um objeto direto e um objeto indireto, de modo que são assim chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Exemplo: dei. Quem dá, dá algo a alguém. Dei livros a todos. Dei o quê? Livros. A quem? A todos. Então, eu tenho um objeto direto e eu tenho um objeto indireto.
Ofereci uma viagem aos meus pais. Ofereci o quê? Uma viagem. A quem? Aos meus pais. Eu tenho dois objetos. Nesse caso, esse verbo vai ser chamado de verbo bitransitivo, porque tem dois objetos. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Complemento nominal. Muita gente não lembra desse elemento aí da gramática, né? Gente, o complemento nominal é uma expressão formada por duas ou mais palavras que completa o sentido de um nome. Eu já expliquei para vocês que nome na gramática está fazendo referência a substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, essa expressão, esse complemento nominal, ele vai completar o sentido de um substantivo, de um advérbio ou de um adjetivo, ok? O complemento nominal é sempre formado por preposição mais substantivo, tá? Então, vamos lá. Frituras fazem mal ao fígado. Olha só, ao fígado está em vermelho, é o nosso complemento nominal. Esse complemento nominal está completando o sentido de um advérbio. A palavra mal é um advérbio de modo, tá? Ao fígado, ao tem valor de preposição, porque a preposição a mais artigo o, vale como preposição. Fígado, substantivo, ok? Estamos ansiosos com a sua chegada. Com a sua chegada é o complemento nominal do adjetivo ansiosos. Eu tenho um complemento nominal com preposição com e chegada, que é substantivo. Faça uma rápida leitura do texto. Olha só, amores. Do texto é um complemento nominal. Por quê? Porque é uma expressão formada por preposição mais substantivo e está completando o sentido do substantivo leitura, ok? Então, vamos lá. Muitos alunos confundem o complemento nominal com o objeto indireto, porque ambos começam com preposição. Você tem que lembrar o seguinte: o complemento nominal completa um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O objeto indireto completa o sentido de um verbo, tá? Então, não pode errar. Complemento nominal completa o sentido de um nome. Objeto indireto completa o sentido de um verbo. É muito importante que você tenha esse discernimento, tá? Porque na hora que você for estudar orações subordinadas, você vai ter que saber esse conteúdo muito bem, tá? Você vai ter que estar com esse conteúdo muito claro na sua memória. Então, não pode esquecer isso, a diferença entre complemento nominal e objeto indireto, tá bom, pessoal? Por favor, não esqueçam. Vamos lá. O último termo integrante da oração é o agente da passiva. Mas para a gente entender o que é agente da passiva, a gente tem que lembrar do conteúdo, a gente tem que se lembrar do conteúdo de voz ativa, voz passiva. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Não. A voz ativa, ela é configurada pelo sujeito praticar a ação. Por exemplo, o médico socorreu o ferido, tá? O sujeito é o médico, ele fez a ação, ele socorreu o ferido, tá? Isso é voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é chamado de sujeito agente, porque ele age. O médico socorreu o ferido, o médico agiu. Então, é um sujeito agente, é uma voz ativa. Quando o sujeito sofre a ação feita por outra pessoa, ele já não é sujeito agente, ele passa a ser chamado de sujeito paciente. E aí a gente está falando de voz passiva. Por exemplo,
Os feridos foram socorridos pelo médico. Tá vendo? Os feridos não fizeram nada. Eles foram socorridos pelo médico. Então, eles sofreram uma ação feita por outra pessoa. Ok? Nesse caso, o sujeito os feridos é um sujeito paciente, tá? E quem é o agente da passiva, pessoal? O agente da passiva é quem fez a ação sofrida pelo sujeito. Ou seja, pelo médico é a voz, pelo médico é o agente da passiva. Entenderam? O agente da passiva é o termo que na voz passiva indica o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito. Esse termo, agente da passiva, é normalmente introduzido pela preposição por e algumas vezes pela preposição de. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver aqui. Ok, vamos lá. O agente da passiva pode ser representado por substantivo. Olha lá. Ele foi identificado por testemunhas. Eu coloquei o agente da passiva em negrito, para você prestar bastante atenção. Ele é o sujeito da frase. O sujeito paciente, porque é um sujeito que está sofrendo uma ação feita por outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Testemunhas, né? Então, o agente da passiva do exemplo A é por testemunhas, tá? A preposição que vem antes do substantivo testemunha, ela engloba o agente da passiva, ok? Então, se você falar para mim, professor, o agente da passiva é testemunhas. Não, o agente da passiva é por testemunhas, ok? Muito bem. Exemplo B. Pronome. Olha lá, o agente da passiva também pode ser representado por um pronome. Ele foi identificado por todas. Todas é um pronome indefinido, tá vendo? Por todas é o agente da passiva. Todos esses exemplos indicam voz passiva, porque o sujeito não faz ação, ele sofre ação, tá? Quando eu falo sofre, não quer dizer que vai chorar e gemer de dor. Sofrer ação significa que outra pessoa fez ação no seu lugar, certo? Muito bem. Exemplo 3. O agente da passiva também pode ser representado por numeral. Olha lá. Ele foi identificado por dois. Certo? Por dois homens, por dois rapazes. Então, o que acontece? Ó, o meu agente da passiva é por dois. O sujeito continua sendo um sujeito paciente, que não faz ação. Ele sofre ação feita por outra pessoa, tá? E por último, o agente da passiva também pode ser representado por uma oração, ok? Então vamos lá, ó. Ele foi identificado por quem sofreu abuso. Por quem sofreu abuso é o agente da passiva, tá? Ele faz a ação que se refere ao sujeito paciente, ele, ok? Tudo bem? Quando a gente pega o agente da passiva e fala assim, vamos passar essa voz passiva para a voz ativa, o agente da passiva se torna sujeito agente. Olha só, ele foi identificado por testemunhas, voz passiva. As testemunhas identificaram-no. Tá vendo? Então, quando eu passo a voz passiva para a voz ativa, o meu agente da passiva, ele se transforma em sujeito agente. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, tem mais uma coisinha que a gente tem que tratar na aula de hoje. É o nosso próximo livro. Vocês já leram o Frankenstein e a gente agora vai começar a ler o livro Senhora, aqui ó, de José de Alencar, tá? Professora, mas eu tenho que ler no isolamento? Tenho, amor, você tem que ler, porque provavelmente, assim que nós retornarmos às aulas normais, nós vamos fazer alguma prova, algum trabalho, algum seminário sobre esse livro, tá? Que já deveria estar sendo trabalhado se nós estivéssemos em aulas normais, ok? Então, eu quero
que a partir de hoje você comece a ler o livro Senhora, tá bom? Que é o segundo livro do primeiro trimestre. Já passou da hora de eu pedir isso para vocês, ok? Professor, eu não tenho livro. Bom, se você não tem o livro, busque tentar comprá-lo através da internet. Como é um livro bastante antigo, ele é possível que você o encontre na internet para leitura online, tá? Então, se você realmente não tem condições de ter o livro físico nas suas mãos, tente ler online esse livro. Há muitos sites que permitem que os leitores leiam online. Então, de repente, você consegue ler o livro online. Ou, se você tem um livro, se você tem um amigo que tem um livro, um primo, um tio, um irmão, peça emprestado, né? Enfim, procure ler o livro o quanto antes, porque nós trabalharemos esse livro o quanto antes, tá bom, meus amores? Bom, só recapitulando aqui, termos integrantes da oração: complemento verbal, que são objetos do verbo transitivo; complementos nominais, que são complementos do nome, e esse nome é substantivo, adjetivo ou advérbio; e agente da passiva. O agente da passiva é aquele que faz a ação sofrida pelo sujeito paciente. Tudo bem? Ficou claro isso daí? Se por acaso não ficou muito claro, assista novamente a nossa aula, tá? Ou ainda, se ainda não ficou claro, pegue a sua gramática, dê uma olhadinha, porque quando a gente lê vários tipos de textos sobre o mesmo assunto, é mais fácil para nós entendermos aquele assunto, tá? De repente, você tem uma gramática aí que tem outros exemplos, e aí fica mais claro para você. Tá bom, meu amor? Um beijo, fique com Deus, que Deus abençoe a sua família, a minha família, todo mundo, e que a gente retorne logo, tá bom? Beijo!